A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Já agradeceu a Deus hoje por mais um dia de vida? Para agradecer? Pai, pelo poder do teu santo nome, venho pedir hoje, Senhor, e agradecer por mais um dia de vida. Agradecer, Senhor, por ter sido bom. Tu és bom em todo o tempo. Tu és maravilhoso, independente da circunstância, das coisas que aconteçam. Venho aqui admitir e reconhecer que tua palavra é viva e eficaz. Peço a presença do Espírito Santo, que é aquela que convence. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus Cristo. Adonai, dono desse ministério, és bem-vindo nesse lugar. Venho te pedir hoje, Senhor Jesus, que o Espírito Santo ministre e palestre da forma que Ele quer. Que Ele faça como Ele deseja, que não seja mais eu, mas que sejam as suas palavras. Grandioso és tu, Senhor, dono do céu, dono na terra, dono de tudo que existe. Por mais que você tenha essa impressão, por mais que a gente agradeça, a gente sempre vai ficar devendo, não digo devendo, mas a gente sempre vai ficar, na paz do Senhor Jesus Cristo, pastora, a gente sempre vai ficar em pendência com Deus. Na paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. A gente vai ficar em pendência com Ele. Porque todos os dias o amor de Deus ele se renova por nós. Todos os dias Ele dá provas diferentes do quanto Ele ama a gente. E eu costumo dizer que eu não canso de agradecer tanto a Jesus Cristo, agradecer tanto a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque Ele é maravilhoso. Em cada detalhe dele, a gente sente o cuidado, a gente vê o cuidado dele. Às vezes em coisas pequenas, em pedidos pequenos, às vezes em coisas muito grandes. Tem pessoas que recebem milagres muito grandes. E enquanto eu me preparava para entrar, eu pedi a Deus para falar conosco. Não conforme a gente quer, porque nem sempre Deus vai trazer pra gente uma palavra de conforto. Às vezes Ele vai, uma coisa que eu aprendi é que às vezes Ele vai confrontar. Nem sempre quando a palavra não é tão boa ao ver humano, não significa que não venha de Deus. Consegue me entender? Às vezes Ele vai exortar a gente, vai dar uma puxada de orelha, e aí tá tudo bem, porque Ele corrige e repreende aqueles que Ele ama. E assim, nosso Pai dos céus e da terra também faz com a gente. Às vezes quando a gente erra e comete um erro ou algo do tipo, nosso Pai vem, nossa mãe vem, puxa a nossa orelha, mas tá tudo bem, porque eles corrigem, porque amam, e quem ama
nem sempre passa a mão na cabeça. Deus pediu para que eu trouxesse duas palavras que são muito usadas para fazer com que às vezes nós tenhamos pensamentos radicais sobre a igreja, radicais sobre como nos portar para entrar no reino dos céus. E nem sempre cada um tem um tipo de interpretação. Uma coisa que eu aprendi no meu caminhar com Deus é que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Eu posso abrir hoje uma palavra e falar com você sobre uma coisa e amanhã a mesma palavra está repreendida em nome de Jesus. E às vezes trazer a mesma palavra, paz do Senhor Jesus Cristo, pode chamar, não entendi, pastora. E às vezes, o que acontece? Ele chama a nossa atenção, e aí eu pedi para ele uma palavra, só que ele me trouxe algumas, na verdade foram algumas palavras. Acredito que hoje vai demorar um pouquinho mais para que eu pudesse estudá-las com você e com vocês. Bora? Todos esses contextos, todas essas palavras estão em Mateus. A primeira é Mateus 7:13. E a palavra diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Palavra da salvação. Bora? Porta larga. Eu conheço muita gente que anda pela porta larga. Na verdade, eu conheço muitas pessoas que pensam que estão na porta estreita e, na verdade, elas estão andando pela porta larga. Só que é muito contraditório, né? A porta estreita, ela fala de uma porta que, se você for perceber, Jesus, no meio do decorrer do caminho dele, a porta onde ele entrou não era uma porta larga. Na verdade, era uma porta muito estreita. Jesus Cristo foi confrontado muitas vezes. Muitas pessoas tinham dúvida de quem era Jesus Cristo. E quando a gente vê assim, né? Eu comentei há pouco tempo com você dos fariseus. Às vezes eram pessoas que eram da própria religião mesmo. Aquelas que deveriam acolher
a Jesus Cristo, mas preferiram crucificá-lo. Eu sei que às vezes a gente tem mania de achar que Deus. Se apagar a luz aqui, eu volto com ela, viu, gente? Tu quer entrar? Pode, pode chamar. Eu só não sei como é que chama mais. Foi muito tempo, mas eu chamo assim. Ó, vai apagar, tá vendo? Não tem problema não. Se apagar, a gente vai apagado mesmo. Porque eu tô com mau contato aqui. Será que agora vai? Deixa eu tentar te chamar aqui. Que só aceitar aí, pastor. É, acho que vai assim mesmo. Deu? Ué, deu, mas eu não tô te vendo, né, pastora Célia? Não tá vendo? Não. Não tô vendo você. Tá me vendo, mas eu não tô te vendo. Isso. Eu não tô vendo você, mas eu tô conseguindo ver a minha imagem. Tá vendo a sua imagem? Vamos Ué, tentar de novo. tá bom. Bora. Vamos tentar de novo? Vamos desistir de primeira, não. Ainda não, Ué, né? não. Nossa, Não tem sei o que aconteceu. passando o microfone você. Aperta aí na câmera que você aparece aí. Então, não, para mim só eu não tenho muita opção aqui. Não é essa opção aí, não. A câmera tá sem. Deixa eu ver, dar uma olhada também. Vê como é que tá a sua câmera aí. Tem a câmera que vira, né? Que é a frontal. Tá dando um mau contato aqui também. Eu não consigo. É muito difícil dar problema assim na. Tá É, tá vendo? repreendido no Senhor Jesus Cristo. É. Pois é. Não tem como você não aparecer e só eu aparecer. Já começou a live já. Uai, É, sempre liga. Outro dia eu entro. E como você você não vai- aparecer. Não tá aparecendo. Vou tentar de novo, tá? Peraí. Gente, tô tentando chamar a pastora do ministério, a outra pastora do ministério, para poder falar aqui com a gente, pra trazer a palavra pra gente também. Só que não tá entrando. O meu contato aqui também tá uma maravilha. Ó, todo o meu contato aqui tá uma maravilha. Tá vendo? E aí, galera, enquanto eu vou tentando consertar aqui, então às vezes a gente tem mania de achar que a porta é estreita e de sacrifícios muito grandes, né? Sim, também. Só isso, galera. Não é só isso. Eu vejo gente reclamando dos sofrimentos, reclamando das tristezas. Vamos tentar de novo? Vejo a galera, só um minuto, pastora. Vejo a galera reclamando dos sofrimentos, da tristeza. Logicamente que ninguém quer passar. Vamos ver se assim vai.
Nossa. Bem-vinda ao mundo virtual que sofre de retaliação horrores. Mas tinha dado, você tinha entrado, aí você desligou. Tinha entrado? Sim, eu tava vendo você aquela hora que você desligou. Eu que não tô conseguindo te ver, eu tô me vendo Não, aqui, mas mas eu eu não tava consigo te ver vendo, você. e você me vendo. Eu vou tentar te enviar, desliga aí. Tá. Tá vendo? Tá todo dando mau contato. Deixa eu ver aqui. Como é que. É. Vai de luz apagada e carregador ligado. Viu? Eita, glória. Peraí, pastora, já te. Vamos esperar pra ver se Nossa, agora. E nossa. aí? Ai, Vai, difícil. mas vai ficar só na voz. Não tem jeito, gente. Tá? Eu não Já não consigo vai, não. ver. Eu tô aparecendo e você não tá, né? Eu vou te mandar o convite. Vou tentar te mandar o convite para Claro. você ter feito. A gente faz. Você tá me vendo e eu não tô vendo você. Correto. Então. E aí eu tava explicando pra galera aqui, pastora, que às vezes os dois caminhos, entrar é pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Sei. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. A palavra, quando fala que o caminho é estreito, ele não te isenta de privações. Na verdade, ele comenta exatamente isso. Ele comenta exatamente as provações que você irá passar durante a sua caminhada com Deus. Você já percebeu que às vezes os cristãos são os que mais sofrem, mas também são muito agraciados por Deus? Verdade. E nisso o que acontece? Quando a gente entra nesse caminho estreito que é aceitar Jesus Cristo, né? Quem nunca aconteceu? Aconteceu na minha conversão. Acredito que tenha acontecido na sua também. Quando a gente Sim. começou a aceitar, quando a gente foi aceitar Jesus, a gente acha que tem gente que acha que é mil maravilhas, né? E realmente é, porque Jesus é maravilhoso. Sim. Hoje eu Só prefiro que, chorar com só que nem todo mundo, a galera, a maioria das pessoas que aceitam Jesus pensam que aceitar Jesus é um caminho de facilidade. E na verdade, esse caminho de facilidade não existe. Porque assim como aconteceu com Jesus, nós seremos perseguidos. Muitas pessoas não acreditarão que Deus era a nossa vida. E muitas verdade. pessoas que me escutam também, às vezes são pessoas que são desacreditadas pelo mundo. O ministério de Jesus Cristo ele era muito confrontado. Muito perseguido. Você está com a sua Bíblia aí, pastor? Tá aqui do meu lado, mas eu tenho que pegar ela. É, tem É, como você pegar ela?
Eu só não tô te enxergando, mas você como pegar? É, eu não tô me enxergando, mas você não tá me vendo, mas eu tô te vendo. Pera aí. Paz do Senhor Jesus Cristo. Me conta uma coisa. Vocês Pera aí. estão vendo as duas pessoas na live, por favor? Alguém poderia me dar Teria uma. que parecer a sua imagem, não só a minha, né, pastora? Eu tô vendo a minha imagem e você tá vendo a sua. Ah, correto, então. É, mas eu não Por sei como é que enquanto. tá aparecendo pra galera. É Mateus, né? Mateus. Mateus 7:13. Calma. Olá, Senhor Jesus Cristo. Pode continuar lendo, pastor, enquanto eu acho aqui. Tá bom. Então, às vezes a gente pensa que aceitar Jesus Cristo é muito fácil, né? Eu mesmo já fui uma pessoa que virei. Não tá, você está conseguindo ver quem, Fernando? Fala a verdade. Tá vendo as duas pessoas ou tá vendo uma pessoa só? Porque eu só tô me vendo. Eu só tô vendo eu só. Esperar ele responder. E aí a galera acha que aceitar Jesus é mil facilidades, mas na verdade não é mil facilidades. Primeiro que a gente sofre retaliações, sofre perseguições. Muito. Mas na verdade, eu não sei explicar qual é a verdadeira sensação de estar. Ah, vocês estão vendo. Eu que não estou conseguindo ver ela, nem ela conseguindo me ver. Tá parecendo nós duas. Ah, Então, o da que que paz do acontece? Então Senhor tá bom, Jesus então. Então, Cristo, beleza. para você, E querido, o que que você está acontece? Às vezes a gente acha que é muito fácil. Eu aceitei Jesus, peguei ali, levantei a minha mão na igreja. E aí, esse levantar a mão na igreja, no outro dia começou a acontecer tribulações na minha vida. E aí eu penso que Jesus Cristo não está nisso, porque tudo isso está dando errado. E na verdade, eu vejo tanta gente na porta larga que não passa por provações. Obrigada, Fernando. E não passa por provações e pensa o quê? Que está sendo aprovado e muitas vezes não é isso, gente. Eu tenho para falar a verdade para vocês, uma verdade muito dura. Nem sempre quem está sorrindo por fora está sendo aprovado por Deus. verdade. Nem sempre quando você está sorrindo por fora, você está sendo aprovado por Deus. E nem sempre quando você está chorando, no momento chorando, sofrendo, significa que você está, Mateus, Mateus não 7, está sob a pastora. direção dele. Oi? Mateus capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13. Os dois caminhos, é assim que fala na minha Bíblia. Esse contexto. Para Sim. quem, para quem não conhece, essa é a segunda pastora do ministério, Boa pastora noite, Vanusa. na paz do Senhor Jesus Cristo, quem tá me vendo aí, né? A primeira vez online, né? Com um pouco de vergonha, que eu nunca apareci, né? Mas vamos lá, que a Primeira graça vez de Deus. dela, galera. Primeira vez essa pastora. É, o Fernando já me conhece, né? Mas vamos lá, pela glória de Deus, né? Honra dele, toda honra e glória dele. Eu acho que o Fernando só te conhece atrás das câmeras. É, agora ele tá me vendo À agora de frente verdade, das de câmeras, sério. não. Atrás das câmeras, mas acho que pessoalmente ele nunca me viu, né? Fernando. A paz do Senhor Jesus Cristo, Fernando. Deus te abençoe.
E aí, Fernando, nós estamos falando sobre essa parada de às vezes aceitar Jesus. Vencer a timidez, Anus. É isso aí, em nome de Jesus. Sou um pouco tímida, mas né? O pai vai usando o vaso e vai tirando a timidez. Não tem Jesus Cristo. Ó, para a galera que não conhece, enquanto ela vai procurando a palavra ali, eu vou explicar para vocês como é que funciona o Ministério Adonai, né? Eu acho que a galera via eu sozinha que achava o tempo todo que eu estava sozinha por trás disso tudo, mas não. Outra pessoa foi levantada também para que pudesse estar nessa caminhada desse ministério comigo. Uma pessoa que tem muita fé, que eu tenho orgulho de dizer que durante a caminhada dela, ela se saiu muito bem, entrou de um jeito dentro do processo, saiu de outra forma dentro do processo. É logicamente que nem eu nem ela, nós saímos de dentro do processo tão perfeitos, mas saímos prontos para poder, sem dúvida nenhuma, lutar em oração por esse ministério. Eu não expliquei para a galera que a semana a semana da campanha Efatá, que foi uma campanha que nós fizemos, e eu disse para ela, eu falei, pastora, a campanha Efatá, ela não foi feita para ser feita ao vivo. A campanha Efatá, Deus pediu muito para que a gente fizesse essa campanha individualmente. Eu e ela. Sim. Eu e ela. E a campanha foi uma campanha maravilhosa, Glória a Deus. onde a gente intercedia para que Deus pudesse abrir as portas na vida das pessoas que acompanham o ministério, que Na minha tem. vida, ele sempre abre, né? Tem muito testemunho aí. Para quem não me conhece, mas tem muito testemunho aí, né? Fico convencida só de ver, né? Acompanho a pastora Sueli no Anda Agora, lá de trás, quando ela, né, tinha a Bigo, né? Eu era administradora dela, mas sempre atrás ninguém me conhecia, né? Mas agora eu tô botando a cara com timidez, desculpa pela vergonha aí, mas eu vou pegando a vergonha aos poucos, né? Mas achei aqui já o versículo, pastor Sueli. Já quer contar um pouco do seu testemunho, pastora? Para a galera possa conhecer qual é o seu testemunho? Tem muito É testemunho, né? muito tempo. São muitos, né? Um dos testemunhos, né? Faz um ano, né, em que eu estou vivendo da provisão de Deus, né? De Jeová Jireh, né? Que é Deus, mais um nome, Jeová Jireh. Ele que me veste, ele que me calça, ele que me alimenta, ele que me dá tudo. E hoje eu sou uma pessoa dependente graças a ele, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo pagar um aluguel, consigo ter paz, entendeu? É onde que também, um outro testemunho também, né? Eu só em pensamento e falando, né, com ele, fechando os olhos, conversando com ele. Eu só queria comer um pedacinho de carne, daí ele tocou no coração da minha tia. A minha tia chegou com um pedacinho de carne. Sei que para vocês pode ser pouca coisa, mas para mim naquele momento era muita coisa, entendeu? Ela chegou com um pedacinho de carne, ainda acompanha com leite. Ele faz, ele tocou no coração. E eu fui convertida tipo assim, sem saber. Vendo as lives da pastora Sueli, e foi indo, e graças a Deus hoje eu prefiro chorar com Jesus Cristo do que chorar sozinha, entendeu? A caminhada dele realmente com ele não é fácil, entendeu? Mas Jesus Cristo hoje para mim é tudo. Sem ele eu não consigo viver, entendeu? Para onde que eu vou, eu chamo ele, não só ele, Jeová Rapaz, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth, entendeu?
outro testemunho também, um dia eu estava sem celular, comprei um celular mais quebrado, né? Não vou falar de quem foi, né? E o meu cabo quebrou num pedacinho onde que não devia ter quebrado, né? E eu pedi ele, Senhor, me leva até onde eu vou conseguir comprar um carregador e vender o celular. Ele me levou de um lugarzinho certinho onde eu consegui comprar um carregador e comprar mistura para dentro de casa também. Então, sempre Jeová Jireh, sempre provendo na minha vida até hoje e continuando provendo pro resto da minha vida, eu creio. Tem vários testemunhos aí, que eu tenho um caderno imenso cheio de testemunhos. Mas outro dia eu olhei alguns para vocês que são muita coisa, né? A pastora aqui é um pouco tímida, né? A pastora Sueli, mas não são alguns, mas são muitos, intimidade com Deus. Mas eu posso dizer que hoje, se eu estou viva, é por causa dele, entendeu? Se não fosse ele, eu não estaria viva hoje, pode ter certeza. Eu tenho certeza disso. Já me livrou de tantas coisas e me livra a todo momento, sempre está comigo, ele sempre, né, toma conta dos filhos dele e ele ama cada um de nós. O amor dele é maravilhoso, é lindo. E eu creio que cada um de vocês vão conhecer, sabe? Esse Jesus Cristo que ele não julga, mas que ele chama vocês como estáis e ele faz a obra, ele que começa a tirar o que está errado e colocando o que está certo na vida de vocês. Então eu aceito Jesus Cristo por resto da minha vida. E hoje é sempre, tá aí na caminhada com ele vai fazer 4 anos aí. E eu só tenho que agradecer a ele pelo ar que eu respiro e por tudo que ele tem feito em nossa vida, né, pastora? E é todo dia que ele faz, né? É todo dia. Realmente, não é fácil, não é fácil, mas ele vai nos dando força quando a gente não tem força. É muita aí testemunho não só meu, mas testemunho de nós duas juntas também. Quando a gente não conseguia nem ficar de pé, de joelhos, e ele, sabe, nos dava as forças para a gente ficar em pé. E é ele até hoje que dá nos forças de ficar em pé, que às vezes a gente nem consegue levantar do chão. Mas logo, logo também vieram muitos testemunhos daí, não só meu, mas muito mais ainda da pastora, né? Para quem não me conhece, sou a pastora Vanusa, né? Do Ministério Adonai, junto com a pastora Sueli. Que Deus abençoe vocês, proteja. E, né, estamos juntos aí na luta aí com Jesus Cristo, na caminhada com Ele e sempre estarão. E o mais engraçado é que quando eu comecei eu comecei o ministério sozinha. E eu sempre pedia a Deus para que Ele trouxesse reforço, porque só quem está no meio da batalha espiritual consegue reconhecer o quanto é difícil, porque o ministério ele vem justamente para trazer o nome de Jesus Cristo, para provar que, para mostrar para a galera que Jesus Cristo existe sim, que ele pagou um preço na cruz por nossa causa. E o que aconteceu, muita coisa. Às vezes a pessoa vê o ministério pronto e não tem noção do que acontece nos bastidores desse ministério, para que essas duas pessoas, ninguém sabe o que a pastora Vanusa teve que passar no secreto dela. Verdade. E Só muita batalha, só a gente ela sabe se o que tornasse essa pessoa e o que eu tive que passar também. Tem muito testemunho ainda que não foi contado, mas eu acredito que não foi a hora ainda. Mas eu queria muito que, através desse ministério, as pessoas conhecessem, que entendessem que quando a gente chama Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sabaote, Adonai, são os mesmos, é o mesmo Deus, Sim. com nomes diferentes, usados em ocasiões diferentes.
Jeová Rafa é o Deus que cura. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nossa, Jeová Sabaote, o Deus do exército celestial. Ele comanda os exércitos celestiais. Adonai é o Todo-Poderoso. E justamente o ministério teve esse nome porque foi aonde foi liberado para que eu pudesse exercer a carreira, que eu pudesse exercer o que eu faço para vocês hoje, trazendo a palavra. Então, o que eu posso dizer para vocês? Assim como cada um de vocês teve o secreto, eu e a pastora também tivemos o secreto com Deus. Ela teve secretos que eu não vi, talvez eu tenha tido secretos que ela também não tenha visto. verdade. Mas o ministério Adonai é aquele ministério apaixonado por Jesus Cristo. Sem ele E não que não somos nada. trocaria o nome dele por nada. Lembro que numa viagem ao Rio de Janeiro, eu sempre tive o sonho de desenhar Jesus Cristo. Eu sempre gostei de desenhar. E eu lembro que foi na casa dela. Quer fazer outra pastora chorar aqui, né? Eu lembro que ela pediu para que eu desenhasse e eu consegui fazer na parede da cama dela, assim, na frente, o Cristo Redentor. Sim, o Cristo Redentor. E foi no Rio de Janeiro aonde eu consegui fazer o meu primeiro desenho de Jesus Cristo. Sim. Inclusive, uma das mãos dele, onde você desenhou, né? Tinha um buraco assim, né? Sim, o buraco acabou ficando as chagas dele, a chaga dele, e também a sua assinatura. É onde que eu sinto mais falta, né? Que é da imagem dele. Mas ele é tão E aí bom a pastora falava comigo, quando a gente saiu da casa na época, a pastora virou para mim e falou: eu sinto falta da casa, sim, pastora, mas o que eu sinto mais falta é da imagem de Jesus Cristo. Eu sei que muita gente pode julgar, mas ai, evangélico adora imagem. Não, nós não adoramos imagem. Mas o quadro de Jesus Cristo, o desenho de Jesus Cristo, é para a gente poder entender o preço que ele pagou pela gente. Eu vejo muitos católicos sendo julgados e tal, por conta de gostarem das imagens dele, né? Que às vezes são fotos, não tem como foto, não tem nem como imagem. Mas e aí causa aquela briga terrível entre religiões. E eu, como a pastora que fui católica durante 30 anos da minha vida, sou uma pessoa que também passei diversos milagres com Nossa Senhora Aparecida, que é eu não nego como mãe, jamais negaria como mãe. O Ministério da Adonai tem isso de trazer, de reconhecer o ministério de Maria, de reconhecer que Maria veio sim, teve sim a sua parte nesse ministério lindo que foi o ministério de Jesus Cristo. É o mistério. Né, pastora Célia? Desculpa interromper. Não, pode falar. Não é a imagem, né? Não é a imagem dos santos, né? É que as pessoas teriam que entender que não é a imagem, é a trajetória, é o que a experiência que eles tiveram ali com Jesus Cristo, né? Atrás, a experiência de cada na católica, cada santo que eles teve uma experiência como muitos outros santos, uma Santa Catarina de Sena, né? Tem muitas experiências atrás, então não é imagem, adorar a imagem. É a experiência que a gente mesmo vai dando essa experiência para a gente ver tomando experiência também,
e tipo, a nossa fé também vai crescendo também, entendeu? Se falar que a pastora aqui é a pastora aqui, ela tem, eu rezo o texto, Sim. entendeu? Também me fortalece também. Então, é a fé, é a fé, é a nossa fé, é a gente crê naquilo, que Deus é Eu fiel acho, para cumprir todas as promessas em nossas vidas, entendeu? eu acho que já chegou num momento em que a galera deveria entender que ao invés de ficar brigando entre religiões, sim, é o significado. E muitos católicos podem responder isso. Que além do que os evangélicos, os católicos continuassem nessa guerra entre imagens, entre Sim, isso, qual é a Fernando. religião certa, na verdade eu gostaria mesmo, e eu acredito que seria a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, que essas duas religiões se juntassem em oração, cada uma no seu espaço, mas se juntassem em oração para que esse mundo houvesse uma mudança melhor, houvesse algo melhor. Mas amor São dias próximo, ruins. E aí você vê que as próprias igrejas elas estão se contra-atacando. É muito fácil você ver uma pessoa pregando a palavra aqui e aí você aparece um comentário ofensivo. Se você não tem a coragem de colocar a cara na frente para poder trazer a palavra de Deus, também não venha com um comentário destrutivo, ao qual não vai construir nada, porque você também não construiu nada da vida das pessoas que estão ali pregando. Então, na minha opinião, é isso. O Ministério Adonai veio justamente para isso. Ele veio para colocar cada um no seu devido lugar, não sim. desmerecer ninguém, não julgar, não fazer acepções de pessoas. E ele veio para trazer o nome de Jesus Cristo. Ah, Sueli, mas qual que é o fundamento da sua igreja, da igreja de vocês? O fundamento do Ministério Adonai é que o Espírito Santo tem o livre e total acesso para trabalhar. Sim, Total e livre acesso para trabalhar. foi assim que ele trabalhou Vocês em mim. veem a história da pastora, veem a história da pastora que foi convertida enquanto estava por trás das lives. Então, para vocês terem uma noção de como é que o Espírito Santo ele trabalha, e eu não preciso ficar falando para vocês o que está certo, o que está errado, porque justamente o Espírito Santo ele tem um lugar dele dentro da nossa igreja. Eu Sim, acho que eu nunca parei para poder conversar tanto sobre o Ministério Adonai. Eu não estou aqui para provar, e nem a pastora para provar que Deus era a nossa vida. Isso não. A gente não está aqui para provar isso. claro que Isso não, é porque inquestionável. Isso é entre nós e Deus. sim, Mas porque estou aqui cada um de explicando nós para tem vocês qual é o nossa, fundamento. cada Qual um é o de nós, né, fundamento. pastora, tem nossa intimidade, né, com Deus, né? Muitas pessoas querem julgar a gente pela capa, né? Mas não conhece o livro inteiro, não conhece a nossa intimidade. Quando a E gente está outra, o Ministério Adonai ele é feito de pessoas totalmente simples, aquelas ao qual pessoas não dão nada, de a qual verdade. a família não dá nada. É a ovelha negra, né? A ovelha negra da família, né? Aquelas pessoas ao qual nem a família dá nada. Se Mas você for verdade, reparar o Ministério de Jesus Cristo, na época, quando ele estava pedindo, rapidinho, pastor, só para encerrar, se vocês forem reconhecer o Ministério de Jesus Cristo, o Ministério de Jesus Cristo teve que sair do meio da parentela dele para poder levar a palavra de Deus, sim. porque eles não acreditavam no chamado dele. Sim, sim. A gente não tem que ficar aqui, Fernando, a gente não tem que ficar aqui puxando
virando para você e o tempo todo culpando você pelos seus erros e suas falhas, a gente só tem, Aconselhar. a gente só tem aquele acolhimento. Aquele acolhimento, eu acolho você, você se sente acolhido, Isso. e enquanto você se sente acolhido, você tem vontade de voltar, e enquanto você tem vontade de voltar, o Espírito Santo vai trabalhando em você de todas as formas. Não é Ele vai, porque eu sou pastora, não é porque ela é pastora, é porque o Espírito que a gente Santo vai ele vai trabalhado todos os dias pelo Espírito Santo. o Espírito Santo ele vai incomodando, né, pastor? Ele vai incomodando naquilo que você tá, tipo, né, que tá de errado em você. Ele vai te incomodando, ele vai te mostrando, você vai pedindo. Ele vai te mostrando e você vai tirando, né? Tanto que hoje eu quero tudo que agrada a ele, nada que desagrade a ele, né? Então ele vai incomodando. Ó, é isso aqui, você vai tirando. É o trabalho dele. Muitas pessoas querem fazer o trabalho do Espírito Santo, mas o trabalho não é de nós. Nós devemos acolher, não julgar e deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu lembro que eu comentei com a pastora uma coisa que eu nem lembrava, que eu era doida. Se vocês pegarem fotos antigas minhas, vocês vão reparar que eu usava muita maquiagem. Eu não era uma pessoa segura de mim sem maquiagem. Sim, E aí, hoje, conversando com ela, eu percebi que até isso Deus tirou de mim. E não foi doloroso, não me sinto uma menina feia, me sinto de bem com Jesus todos os dias renovada por ele, de uma forma diferente e tal. E somente agradecer. Eu não tenho muita coisa para falar, não, de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Eu tenho somente a agradecer. sim. E Muitas pessoas não têm noção ainda o quanto eles são amados por Jesus Cristo, né? Porque Deus deu o único filho que ele tinha, né, para morrer na cruz pelos nossos pecados, né? Então ele ama tanto, tanto nós, ele me ama. Oh, e é maravilhoso, sabe? Você não ter um pai aqui que cuida de você, mas hoje eu sei que ele conhece a minha voz, onde quer que eu vá. Hoje eu não tenho medo de sair, for para qualquer lugar, entendeu? Onde que eu aprendi a ir, ele ir com ele, chamar sempre ele para ir comigo. Né? Eu era uma pessoa que não saía para alguns lugares, e hoje eu saio porque eu sei que eu não estou sozinha, confio completamente. Porque hoje eu estou viva, é por causa dele. Se não fosse ele na minha vida hoje, eu não estaria viva aqui para estar contando isso para vocês, nem você conhecendo a pastora Vanusa. Então, são muitos testemunhos, muitos mesmo de. E cada dia é um testemunho após o outro, entendeu? Todo dia tem um, né, pastora? todo dia ele faz a gente chorar um cadinho, né? Todo dia ele faz a gente chorar um bocadinho, verdade, né? Verdade. Um dos testemunhos que eu vou contar para vocês agora rapidinho, pastora, né? Tem uma vez, né? Para quem não sabe, né? Eu também, a pastora trabalha com reciclagem, né? Reciclo. Com E muito faço orgulho. com muito orgulho, sim. Para mim é um trabalho honesto, entendeu? E é com isso que eu consigo pagar o meu aluguel. Hoje eu consigo viver em paz, graças a Deus. Nesse dia eu estava junto, a pastora estava aqui no Rio de Janeiro, né, pastora? A gente Sim. estava junta e meu telefone deu ruim. Aí eu E o cheguei meu e ver também. isso, dos dois telefones deu ruim. Ela ficou sem comunicar com os pais dela, preocupado, né? E eu tinha visto um celular de R$ 200. Eu falei, Senhor, amém, sozinho, conversando com ele. E eu queria só aquele celular de R$ 200, não quero mais outro. Pode ser um simples, só pegando no WhatsApp, mais nada. Comecei a reciclar, cheguei até certo determinado momento. Para quem conhece, quem mora no Rio de Janeiro, perto do Shopping Madureira, né? Do outro lado, perto do mercado. Não lembro o nome do mercado, mas acho que é Multimark, né? Já tava mexido no lixo e tudo, mexido. E tinha uma bolsa cor de, meio assim, vamos dizer, marrom, já mexido.
E eu falei assim, não vou meter a mão não, você no coração, mexe. Aí quando eu meti a mão, aí peguei pesado, eu falei, é carcaça de telefone. Quando eu abri um celular daquele que abre e fecha. Eu não acreditei, deu, né, pastora, o telefone na mão dela, um celular que valeria no valor de quanto, pastora, mais ou menos? 10.000 reais. 10.000 reais, e eu troquei em troca de um para mim e outro para ela. Então, para quem não acredita em Jesus Cristo, olha, acredite, porque Ele é fiel, Ele cumpre todas as promessas que Ele faz de nossas vidas, e tudo que você pedir a Ele, pode ter certeza que quando eu penso, Ele já está lá na frente já, entendeu? Hoje eu consigo comprar minhas coisas, não falta nada para mim, não falta Glória a nada. Deus. Não falta nada, graças a Deus. E também, né, eu consegui fazer um cartão, a gente fez uma feira de quase 2.000, a gente comprou carne, eu já comi carne depois que eu entrei, né, sabe, que eu entrei e recebi Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu comi tanta coisa boa, ainda como ainda, tanta carne como eu nunca comi em toda a minha vida, né, pastor? E foram muitas coisa ainda entendeu? Então a minha mesa ainda é fartura, o Salmo 23, ele não deixa faltar nada. Ele é incrível. Quando tu pede a ele, já tá lá já preparando e você nem sabe, preocupado, né? Então, somente agradecer realmente a ele por tudo que ele tem feito na minha vida e por tudo que ele há a fazer ainda em minha vida e na vida da pastora. Só gratidão, gratidão. Tem muito testemunho para contar para vocês ainda, né? A pastora é um pouco tímida, mas vou perder que me dê logo, logo, né? Que eu vou ter que entrar várias vezes, né, pastora? Vai mesmo. Então, mas aos pouquinhos vou perdendo a timidez. Mas é isso, gente. Tem muito testemunho mesmo. É, se não fosse ele na minha vida hoje, eu não estaria viva, eu não estaria falando com vocês. Hoje eu não estaria aqui nem para dar um oi, nem um tchau. Mas aquele lá de cima zela por mim, zela pela outra pastora. Ele é um pai maravilhoso e cuida das filhas dele muito. Não só de nós duas, mas de vocês também, entendeu? Ele cuida com um maior amor e carinho. Realmente não é fácil, mas, né, pastora? É. Eu acho bom porque eu acho bom que conheçam ela também e que entendam que esse ministério ele tem sim investidores. Investidores não financeiramente, mas investidores que pegaram o projeto desde o começo, quando o projeto era simplesmente só um sonho. Quando ele era do monte para Deus antes dele virar um sonho. Me vim pregando aqui sozinha, mas por trás tem pessoas muito qualificadas juntamente comigo e terão ainda mais pessoas muito mais qualificadas ainda. Só que a gente tenta sempre manter a humildade. Eu sei que para muita gente é tipo, mas pastora fazendo reciclagem, pastora não diferente, né? Pastora Eu simples. tenho muito orgulho de levantar, muito orgulho. Mas é porque, gente, a gente não faz essa obra por dinheiro. Verdade. Desde o começo, quando eu entrei em outras lives, em outros como eu posso dizer, aplicativos, eu nunca quis fazer isso por dinheiro, nem ela. A gente não faz isso por dinheiro. A gente leva o nome de Jesus Cristo gratuitamente, porque eu acho que foi dado de graça para a gente, de graça nós devolvemos. Então, o nosso ministério não é baseado em ostentação. Nosso ministério é baseado no que Deus quer fazer na nossa vida, da forma que Ele quer providenciar na nossa vida.
E eu não me arrependo em momento nenhum, costumo dizer e digo e repito, nunca andei tão bem vestida em toda a minha vida depois que conhecia Jesus Cristo, depois que aceitei esse Deus, depois que tive Jeová Jireh como Deus da minha vida, como Deus da provisão, Jeová Rafá nas curas que ele fez na minha na minha na minha postura que era encurvada e ele consertou. Então, a gente está aqui para dizer que Deus, ele fez e Deus, ele ainda faz. Com Ele certeza. ainda continua fazendo. Muitas pessoas acham que Deus não vê, que Deus não Sim, escuta, mas ele vê, ele escuta tudo. Pode ter certeza. sim, e é o que eu falo, né? É o que eu sempre falo com a galera. Esse Com Facebook, apesar certeza, Fernanda. dele ter as piadas, de ter as brincadeiras de vez em quando, que de vez em quando eu sempre posto um meme ou qualquer outra coisa, mas vou falar uma coisa para vocês aí, ó. Esse ministério é muito sério. Esse ministério não veio para arrumar relacionamento. Esse ministério não veio para isso, não veio para aquilo. As pessoas têm que entender isso, que elas estão dentro de uma página, em qualquer página que eu estiver, dentro de uma página, onde necessita ter respeito. E se não tiver respeito, as pessoas vão ser retiradas sim. E eu Verdade. também não me importo com quem é que não acredita no meu chamado, com quem é que não acredita no chamado da pastora. Mas o que eu acredito é que Deus sempre lhe justifica a gente. E para Com certeza. mostrar que o ministério vai entrar, sim, ele vai, eu creio que ele vai ser um ministério físico em nome de Jesus Em Cristo. nome de Jesus, sim, com certeza. Deus vai realizar esse sonho, porque é um sonho que antes de nascer no meu coração e no coração dela, nasceu no coração de Deus antes. Então, é isso, galera. Eu entrei para falar da palavra, mas acabamos falando mais do ministério do que É, tudo. verdade. Não estava nem programado. Não, não estava mesmo, gente, que ela perguntou, vai entrar? Eu falei, nem me avisou nada, então eu falei, não, eu vou deixar para entrar amanhã eu entro. Aí, rapidamente, né, me disse rapidinho, simplesmente, porque simples, a pastora é simples, entendeu? Aí, a pastora aqui é simples, não usa tanto maquiagem, simples. Na simplicidade, na pastora. Aí eu peguei e falei assim, me chama, eu vou entrar. Aí deu vontade, né? Deu aquela coragem que Deus coloca no coração. É hora, chegou, então a pastora entra. Deus manda, tem que obedecer, né? Então é isso. E vamos orar então, orar pela nossa noite. Continuar dizendo aqui que a porta para encontrar Jesus Cristo é uma porta estreita. A partir do momento que você resolve seguir Jesus Cristo, a porta é estreita, não é uma porta tão larga, é mais difícil. É, Vai porque haver perseguições, vai haver choros, vai haver lutas, verdade, mas a certeza de que Jesus Cristo está no barco é o que faz a gente criar força todos os dias, se levantar todos os dias e continuar fazendo a obra de Deus, gente. Porque se verdade. não fosse ele. É focar nele apesar do cenário que esteja na sua vida, é você pegar e focar em Jesus Cristo e deixar o cenário, focar nele, força, foco e fé nele e esquecer o cenário, porque o cenário não significa que o cenário naquela hora, naquele momento é o seu final, entendeu? Sim, né? Muito aquela passagem de Pedro, né? Pedro, quando ele andava sobre as águas, e aí Jesus foi chamando ele enquanto ele olhava em direção, né? Ele olhava em direção a, como é que eu posso dizer? A Jesus Cristo, ele conseguia caminhar sobre as águas, Sim, mas a partir do momento que ele parava de olhar para Jesus Cristo,
ele começou a afundar. Verdade. E é isso. Olhos fixos em Jesus Cristo. Meu cenário não tá bom, mas Deus prometeu para mim que serei uma pessoa e que Ele vai me tirar desse lugar que eu tô morando agora. Ah, eu não tenho relacionamento dos meus sonhos, mas Deus me prometeu que trará uma pessoa boa para minha vida e eu vou acreditar Confiar. no que Deus fala, porque Deus não mente. A gente mente. A gente Você, mente, a gente erra, a gente falha, mas Deus, ele não mente no que te prometeu. verdade. Porque Você ele confiar, não né? para enquanto não cumprir. Verdade. Né, pastor? É quando a gente confia nele, mesmo não entendendo, né? Tudo que ele está fazendo ali no momento, né? Ele sabemos que ele está no nosso barco, é isso que importa, né? Isso que importa pra gente, ele está no nosso barco, mesmo não entendendo muitas coisas, porque às vezes a gente não vai entender, né? As coisas que ele faz. Sem dúvidas, sem dúvidas. Não é para É, entender, é para seguir, é para quando ele seguir faz, é pode para falar, seguir o barco e sabendo que ele está no controle. Todas as vezes que você pensar e desesperar, saiba que Jesus está no seu barco e que ele não te abandona. E que na hora que nossa, você menos é verdade, imaginar, ele se levanta para poder te defender, para poder defender a sua causa. é verdade, eu sou Então, prova viva dessa. vocês saiam daqui extremamente abençoados, entendendo o que Nossa, é que essa pastora de Tupete está fazendo aqui na frente. Ela está fazendo isso, e a outra pastora nos bastidores, mas vai começar a vir para é, frente também, eu tá? conheci, né, eu conheci muito pouco sobre, né, Jesus Cristo, mas a pastora, como ela falou, de salpete em cima, né, que ela continue sendo luz, como foi na minha vida, que leva a Jesus Cristo, que ela continue, que a gente continue sendo luz que leva a Jesus Cristo cada vez mais, que a gente continue, né, ganhando almas para Ele, em nome do Senhor Jesus, e que as pessoas possam conhecer quem é Jesus Cristo de verdade, que é aquele que não julga, mas que Ele nos chama, venha como estás, e o resto Ele faz, entendeu? Né, pastora? É isso aí, galera. É isso aí. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele sempre. E a gente só tem que agradecer. Agradecer pelo ar que a gente respira, a gente tem a oportunidade de recomeçar todo dia, e tem muita gente que não tem, né? De recomeçar, muitas vezes, né, pastora? Começar, né? Recomeçar. Isso, Cada recomeço é uma prova viva de que Deus te deu uma oportunidade de viver algo novo e diferente na presença dele, verdade, né? verdade. Bora orar? Pai, eu te peço pelo poder do teu santo nome. Abençoa cada pessoa que adentrar Senhor aqui Jesus, dentro. Cada possa pessoa que abençoar adentrar, Senhor Jesus, cada dentro dessa live, Pai. Que o Espírito Santo possa fazer totalmente o trabalho dele. um Que em seja cada um coração. trabalho sem dor, Senhor Jesus. Que seja um trabalho Em nome sem, do Senhor Jesus Cristo. sem vontade de retornar ao que era antes. Senhor Jesus, Glória a Deus. pinga uma gota do seu sangue em nós, na nossa saúde, no que está Tem que ter faltando, poder para que para nós sejamos tem que pessoas ter poder para mais restaurar, saudáveis, Senhor restaurar, Jesus. No para nosso libertar. coração, Em Pai, pelo poder do teu sangue. nome Vai do Senhor. tocando agora, Pai. Vai tirando toda a mágoa, todo o ressentimento. Vai tirando tudo aquilo, Senhor Jesus, que é impedimento para poder que a sua presença adentre em nós. Então, que o Senhor nos dê uma noite de descanso. Uma noite O abençoada, Senhor nos Pai. dê uma noite de sono reparador, Pai. E que o Senhor possa continuar a sua obra, porque aquele que começou a boa obra é fiel a terminar. Amém. Quer orar, pastora? Bom, que Ele, Senhor, continue sendo, né, sempre a nossa fortaleza,
Em nome do Senhor Jesus, que Ele continue sendo a nossa fortaleza, a nossa bússola, a nossa rocha, a nossa esperança. Cada dia a gente possa confiar cada vez mais nele, mesmo não entendendo, né? E agradecendo sempre a Ele, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos que a gente tem na nossa vida todos os dias. A gente agradecer a Ele cada vez mais, né? Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que o Senhor há de fazer, Senhor. Só agradecemos ao Senhor que a gente possa ter uma noite abençoada na Tua presença. Cada um de nós, que o Senhor possa estar abençoando todas as pessoas que estão nessa live nesse momento e todos aqueles que vão entrar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém. Que Deus... Olá, Douglas, tudo bem? Que Deus abençoe, te proteja e vos livre de todo o mal. Amém. Tudo que vem, tudo que seja armado e arquitetado contra a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus que Cristo. tudo aquilo que foi feito entre matas, cachoeiras, tudo que foi feito com seu nome seja quebrado pelo poder do santo nome de Jesus. Que todas as forças das trevas percam a influência sobre a sua vida pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Lava, Senhor, cada pessoa com teu sangue. Lava, Senhor, cada pessoa, Pai, com teu sangue, pois o teu sangue há poder. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amores. Proteja e livre de todo mal. Amém. Amém? Na Amém. próxima a gente volta e eu acredito que eu vou conseguir ver a imagem dela, mas se vocês estão falando que está aparecendo a minha e está aparecendo a dela, tá ótimo. Deus abençoe, proteja. Deus abençoe, proteja todo mal. Amém. De todo mal. Tchau. Tchau, pastora. Deus abençoe. Tchau, Fernando. Tchau, Fernando. Obrigada a vocês por terem entrado. Deus abençoe cada um de vocês.